Começou no momento em que ela nasceu. Sem gritos, sem lamentos, apenas uma única respiração, um pulso fraco e depois nada. A pele dela era muito lisa, muito perfeita, como o rosto de uma boneca. Sem rugas, sem expressão, sem olhos, sem boca, sem orelhas, apenas uma tela em branco. O médico olhou para ela, depois para a enfermeira. Nenhum deles disse uma palavra. Eles apenas permaneceram em silêncio. Era o tipo de silêncio que domina, quando todos percebem que algo está errado, mas ninguém ousa ser o primeiro a falar. O médico limpou a garganta. Não está certo, ele murmurou. Sua voz tremia, só um pouco. Em sua profissão, ele não deveria ter sentimentos. Mas lá estava ele, olhando para uma criança nascida sem rosto, seu profissionalismo rachando como um vaso barato. A enfermeira, benzendo-se, desviou o olhar. Você pensa que é um tipo de falha? Ela sussurrou, sua voz mal audível, como se falar alto demais, tornasse a criança real. Defeito? A voz do médico falhou. Ele passou a mão pelos cabelos, um hábito nervoso. Não sei o que é. Mas eu sei que não está certo. A enfermeira estremeceu. Está vivo? A voz dela estava cheia de medo. Ele hesitou. Ele não conseguiu concluir o pensamento, nem responder a ela. Estava vivo. Avance vários anos e ela ainda era a mesma. Silenciosa, sem expressão e presa no tempo como uma exposição em algum museu doentio. Nos corredores gélidos e escuros de um orfanato, ela vivia como um espectro, assistindo, mas jamais se envolvendo. Ela nem parece humana, murmurou uma das crianças um dia, observando-a do outro lado da sala. A criança nunca reagiu. Ela não podia. Seus olhos, se existissem, estariam vazios, sua boca ausente. Ela era um enigma, e isso os aterrorizava. Eu acho que ela é humana, mas ela é como, não é? Outro sussurrou, puxando as mangas sobre as mãos, como se temesse que a presença dela pudesse tocá-lo. Não olhe para ela, ela pode sentir. Uma das meninas mais velhas avisou. Se ela olhar para você e você retribuir o olhar, algo ruim pode acontecer. Não mexa com ela. Mas os garotos não conseguiam ficar longe. Curiosos e assustados, observavam de longe. E ela não falava, não reagia, não fazia nada realmente, exceto uma coisa, sobreviver, e não do jeito que alguém esperava. Sua pele, lisa e flexível, tinha estranhos buracos não naturais. Não, a pele dela não estava doente ou rasgada. Os buracos eram intencionais. Alguém os criou com um propósito. Eram para comida. Alimentavam-na como se fosse uma máquina. Um dos cuidadores, um senhor de rosto enrugado e olhos fundos, observou-a com curiosidade, enquanto ela se sentava imóvel em seu canto. Ele perguntou ao cuidador mais jovem, que trouxera uma tigela de mingau, se já havia se questionado por que ela não precisava de uma boca. O rapaz deu de ombros, balançando a cabeça, ouçando a cabeça. Ela é apenas diferente. O ancião se aproximou com um olhar penetrante. Sim, bem, aquela pele? Acha que vai rachar e falar um dia? Ele olhou de volta para a garota, achando que aquilo não seria possível. O zelador mais jovem murmurou, quase em reverência. E a garota não se importou. Ela não precisava se importar. Era uma observadora, uma participante passiva da própria existência, flutuando naquele espaço estranho entre a vida e o nada. Não totalmente presente, não totalmente ausente. Nada mudou. O mesmo quarto gelado, a mesma papa insossa numa tigela, empurrada pelos buracos em seu estômago para se alimentar. Os mesmos olhares curiosos e assustados das outras crianças. Um dia, as crianças estavam no refeitório desgastado. A menininha estava em seu canto habitual, intocada pelo mundo. O zumbido constante de conversas e barulhos mal a afetava. Era apenas barulho. Mas sempre havia aquele homem alto e magro, o zelador que não falava muito. Ele a observava,
dia após dia, com uma intensidade silenciosa que lhe arrepiava a espinha. Os outros o ignoravam, tendo desistido há tempos de perguntar o que ele fazia. Um dia, ele murmurou para si, quase inaudível: será que ela piscaria? O zelador mais jovem olhou para cima. O quê? O homem magro nem sequer desviou o olhar da menina. Ela nunca piscou, ele disse lentamente, suas palavras uma mistura de fascinação e incredulidade. Nenhuma vez, desde que ela chegou. O rapaz observou a garota por instantes. Ela não tem olhos. O homem magro se inclinou mais para perto e sussurrou: ela não se move quando deveria. O rapaz deu de ombros. Talvez ela seja ótima em ficar imóvel. Ele não prestava mais atenção, mas o homem magro sim. Seu bloco de notas já estava aberto, com as páginas repletas de rabiscos meticulosos, observações, notas. Ele rastreou cada movimento dela, não importa quão pequeno, não importa quão perturbador. Ele não estava observando-a como os outros, ele não estava assustado. Ele estava intrigado e obcecado. A garota sentiu o peso do olhar dele. Ela não sabia por quê, mas sempre sentia isso, como um puxão, um olhar que penetrava em sua pele. Era um olhar diferente. Ela não podia vê-lo, mas sabia que ele a observava. Mas não era do modo casual, como as outras crianças a olhavam do outro lado da sala. Não, ele a observava atentamente, como se ela fosse a única coisa no mundo que valia a pena olhar. Ele nunca falou, ou fez perguntas a ela, apenas observava. Ela queria perguntar por que ele a encarava, mas nunca o fez. Como ela poderia? Não tinha boca para falar. Ele estava esperando por algo? Ou ele apenas observava para ver até onde ela iria antes que sua pele se rasgasse? Seu 14º aniversário chegou discretamente, sem comemorações ou bolo. Ninguém lembrou. O orfanato não se importava. Por que se importariam? Mas ela se importava. Ela sentia que algo nela estava se transformando. Ela ainda não sabia o que era, mas estava lá, invadindo seu corpo como um veneno lento. A pele de seu antebraço começou a se mover, a ondular, como se não estivesse mais bem presa. Um movimento pequeno e estranho, muito sutil para os outros notarem, mas ela percebeu. Começou com uma tensão sutil em sua pele, como se algo invisível tentasse mantê-la imóvel, contê-la, impedir sua libertação. Mas seu corpo estava ficando inquieto, sua epiderme, sua pele, aquela camada estranha e lisa, começou a esticar, puxar, apertar como uma roupa justa que não serve mais. Ondulou, tremeu, desesperada, como se tentasse escapar. Ela queria gritar, mas surpresa, sem boca, sem voz. O zelador também notou. Os olhos dele se arregalaram, como se tivesse visto algo precioso. Um sorriso lentamente se espalhou pelo seu rosto enquanto ele rabiscava freneticamente em seu caderno, como se tivesse uma conexão direta com alguma descoberta profana. Movimento autônomo, reação epidérmica, possivelmente ação independente da derme, ele murmurou, um pouco animado demais para quem convive com crianças assim há anos. As crianças também notaram. Bem, algumas delas notaram. Os outros, habituados a ignorar a garota peculiar, agora voltaram sua atenção para ela. Olhos apertados, sussurros venenosos deslizaram pela sala. Olha, ela está fazendo algo. Um deles ofegou. Ela se move, não está morta. A pele dela se movia como se tivesse vontade própria. Foi quando Deao, ou do zelador, que a observava obcecado por cada movimento dela, deu um passo à frente. Seu rosto, normalmente inexpressivo, agora estava contorcido com o que só poderia ser descrito como excitação clínica. Você está com fome, ele disse como se falasse com uma criança mal comportada. Sua voz era suave demais. Resolverei isso. Sem esperar reação, ele pegou os longos tubos de alimentação da mesa, suas mãos tremendo, mas não de medo. Era devido a algo mais sombrio e perturbadoramente excitante. Os tubos eram longos, frios e estéreis. Ele enfiou um através dos buracos em sua pele
antes que ela pudesse reagir. O sistema de alimentação deveria funcionar, como sempre, mas não estava funcionando agora. Ela sentiu os tubos entrarem nela, penetrando profundamente em seu estômago. As mãos dele se moviam rapidamente, com força. Ele não deu a ela uma chance de resistir. "Você precisa disso", ele murmurou para si mesmo, batendo na bomba, observando a mistura de comida fluir. Porém, os buracos na pele não mais se alinhavam com o estômago. Era como tentar enfiar um prego quadrado em um buraco redondo. A comida ficou presa. Sua pele, antes dócil, pressionava e espremia, não deixando nada passar, rejeitava. Ela sentia a comida presa, pressionando suas entranhas. A pressão aumentava, cada vez mais intensa, como se seu corpo estivesse sendo esticado e sufocado por algo estranho. "Vamos lá", ele insistiu, como se persuadisse uma criança teimosa a morder. "Você vai melhorar. Apenas deixe entrar." Mas a comida não ia a lugar nenhum. Sua pele resistia, apertando mais forte, devolvendo a comida pelos tubos. Quando ele tentou bombear mais, a pressão ficou excessiva. Seu estômago e corpo inteiro espasmaram em resistência, a comida chacoalhando dolorosamente dentro dela enquanto era rejeitada violentamente. A dor atingiu como um caminhão. A intensidade era tão profunda que ela não conseguia pensar. Enlouquecedor. Ela não conseguia gritar, não sem uma boca, mas se pudesse, o som teria ecoado pelas paredes como o lamento de uma banshee. Ela não conseguia chorar. Se tivesse olhos, lágrimas poderiam ter caído, mas a frustração ondulava em suas bochechas como rios fantasmas. Seu corpo se contorcia e dobrava, cada movimento parecia errado, como se a tivesse traído. Enquanto isso, o quarto do orfanato zumbia com o barulho usual. Tigelas de metal tilintando, pés arrastando-se pelos assoalhos desgastados e o murmúrio de vozes entediadas. Um garoto magricela, de no máximo 12 anos, a observava do canto. Ele já havia notado suas peculiaridades antes. Ele fazia caretas atrás dela, imitava seus movimentos bruscos quando pensava que ninguém estava olhando. Ele já havia provocado ela antes, com insultos sussurrados, caretas e risadas. Hoje não foi diferente. O garoto, alternando o peso entre os pés, estreitou os olhos. Estava intrigado com o modo como ela lutava. "Você nunca se cansa de estar quebrado?" Ele zombou alto o suficiente para ser ouvido sobre o barulho. "Você sempre foi assim, não foi?" A menina nem sequer estremeceu. Ela nem mesmo o reconheceu. O rosto dela permaneceu virado para o lado, seu corpo se movendo, de forma estranha e desarticulada, como em guerra consigo mesmo. "Continue", disse o menino com voz mais cruel. "Tente comer. Vamos ver quanto demora até você se engasgar com a própria pele, aberração." Algo estalou dentro dela, inexplicavelmente. Não foi planejado, nem racional. Simplesmente aconteceu. Um reflexo, uma onda violenta. Antes que pudesse pensar, sua mão disparou, mais rápido do que podia controlar. Ela não sentiu, não no início. Mas então, o garoto não estava mais de pé. Ele desabou no chão. Ela ficou acima dele, tremendo. Suas mãos tremiam. Sua pele estava viva sob ela, tremendo, mudando, como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. O menino abriu a boca, mas não emitiu som algum. Ele ofegou, lutando por ar, seus dedos arranhando sua garganta. Seus olhos arregalados expressavam confusão e pânico. A pele dela ondulou de novo, absorvendo tudo. Era demais, demais para ela entender. Ela recuou lentamente, seu corpo se movendo, de forma desajeitada e descoordenada, como se não estivesse mais no controle, como se nunca tivesse estado. Minutos se passaram, mas parecia horas. O ar estava pesado, com um silêncio que só ocorre quando algo terrível está prestes a acontecer. Finalmente, alguém gritou, um som agudo e angustiante que quebrou o silêncio como vidro se estilhaçando. Um dos cuidadores finalmente avançou e agarrou o braço da menina pequena com força. Ela não resistiu, pois não podia. Ela mal sentiu o puxão das mãos
que a arrancaram do corpo do menino. Seu corpo, rígido, feito tábua, só se movia porque o mundo a obrigava. Vamos! Um dos guardas latiu, sua voz tensa, seu aperto muito forte. Ela foi arrastada pelo chão, sua pele se contorcendo, como se tentasse escapar das mãos do guarda. Mas ela não resistiu. Seu corpo estava rígido, como se suas articulações não conseguissem mais se mover adequadamente. Ela sentia-se flutuando em seu próprio corpo, aprisionada em uma jaula que ela mesma criou. As demais crianças, apavoradas, a observavam de seus lugares. Alguns desviaram o olhar, alguns arfaram. Alguns sussurraram, quase inaudíveis. Ela o matou? Um deles murmurou, olhos arregalados de medo. Como ela poderia fazer isso? Os olhos da pequena garota, se é que poderia chamar aquilo de olhos, fitavam o chão enquanto os guardas a conduziam pelo corredor. O som das botas, ecoando nas paredes vazias, lembrava um ritmo de infortúnio. Agora era apenas ela e os guardas, sua forma rígida, sua pele se contorcendo em padrões estranhos. Ela não ligava para os sussurros e olhares. Seu mundo se resumia ao puxão inflexível das mãos dos guardas, arrastando-a para longe da única coisa que ainda fazia sentido: o garoto, encolhido e imóvel no chão. Ela não teve direito à defesa. O tribunal não tentou entendê-la e nem se importou. Eles só viram o que queriam ver. Tela em branco, sem voz ou explicação. Uma coisa vazia para preencher com suas próprias suposições. Deveria ter descoberto antes, murmurou um jurado, sua voz carregada de desgosto. Olhe para ela, vazia. Uma voz, vinda do fundo, fina e trêmula, perguntou: o que ela é? O juiz não respondeu, pois não precisava. No tribunal, ela era uma coisa, um monstro. O medo já havia preenchido todas as lacunas, como uma criança montando um quebra-cabeça às cegas. E o medo era tudo o que eles precisavam para condená-la. Culpa? Não, eles não precisavam provar. Ela já estava condenada no instante em que a viram e observaram seus movimentos. E assim, a decisão foi simples. A menina pequena, silenciosa e imóvel, foi condenada na hora, com a sentença proferida. Ela ficaria presa pelo resto da vida. Ela não compreendeu a sentença, nem o impacto das palavras. Ela não sentia mais nada. Sua pele se contorcia, mas o resto dela era um vazio, uma lousa em branco. Ela foi arrastada de volta para a cela, seu corpo rígido movendo-se mecanicamente. A cela era pequena, pouco maior que um armário. As paredes grossas e úmidas de pedra provavelmente abafavam os gritos de qualquer infeliz que passasse um tempo ali. Se ela tivesse um nariz, teria sentido o cheiro do mofo nas rachaduras, mas era um luxo que não tinha. Os guardas do lado de fora de sua cela não falavam muito, não precisavam. Não precisavam preencher o silêncio. O que eles tinham eram seus olhos e como eles observavam. Eles observavam pela fresta da porta, olhares fixos nela, enquanto se contorcia, mexia e movia como algo inumano. Não conseguiam desviar o olhar. Não consegue parar de olhar, não é? Um dos zeladores riu de forma sinistra, como se achasse graça no desconforto. Um dos guardas resmungou, mas ainda assim, eles não conseguiam parar de assistir, mesmo que quisessem. Os dias se misturavam na cela. O tempo perdeu todo o significado, apenas um longo e agonizante período, onde a fome atormentava sua mente e sua pele continuava a se rebelar. Esticava e puxava, apertando-a como uma camisa de força que não cabia. Queimava. A pele esticava tanto que parecia que poderia se rasgar. Mas não aconteceu, apenas endureceu mais, penetrando nela como as paredes de um túmulo. Cada momento, parecia que seu corpo estava se tornando uma prisão. Sua prisão sem escapatória. O pior, ela não podia se mover. Seu corpo estava totalmente paralisado. Não apenas trancado, mas completamente imóvel. Era como se o tempo tivesse parado dentro de sua pele e seu corpo não tivesse voz nisso. Seus pensamentos e mente estão presos. 11 dias se passaram. Então os guardas vieram.
Os passos deles ecoavam pelo corredor, lentos e densos. O som aumentava, chegando mais perto, a inevitável aproximação de algo temido e desconhecido. Mas o que encontraram não era o esperado. Os guardas ficaram paralisados na entrada por um tempo, olhos arregalados, respiração presa. Eles já tinham visto cadáveres antes, mas isso era diferente. Isso não era isso. Não era nem mais uma menina, não era humano. O corpo dela estava duro, duro como pedra. A cadermis havia petrificado, fundido-se com as paredes de pedra da cela. Era como se a pele dela tivesse se fundido ao quarto que a aprisionava. Sua superfície, fria e rígida, não demonstrava sinais vitais sem pulso ou respiração. Seu rosto, o rosto que ela uma vez teve, estava preso em uma careta eterna. Congelada em agonia, ela permaneceu como alguém que sofreu tanto que isso se gravou em sua pele, em seus ossos, que não havia ninguém para ouvir, ninguém para ver, apenas a imagem do tormento, aprisionada para sempre. Um dos guardas avançou hesitante, o medo infiltrando-se em sua voz, incerto de como se aproximar daquela coisa à sua frente. Eu não acho que ela esteja viva, ele murmurou, para si e para os outros. O outro guarda, em silêncio, estendeu a mão trêmula e tocou o ombro dela. Sua mão congelou. A pele não se mexeu, nem sequer aqueceu sob o toque dele. Eles deram um passo para trás. Ela se foi. Um dos guardas finalmente disse, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Mas ela não está morta. Veja, o que eles não sabiam, o que os guardas e cuidadores não conseguiam entender, é que o que aconteceu com ela, o que aconteceu com a pele dela, não foi apenas algum mau funcionamento inexplicável aleatório. Não foi apenas uma condição azarada. Foi o SCP-6107, uma anomalia que existe muito além do simples entendimento da biologia humana. Deixe-me explicar por que isso é importante. Você vai querer acompanhar. SCP-6107, conhecido coloquialmente como sistema tegumentar, é um sistema de órgãos único. Normalmente, você tem sua epiderme, sua derme e sua hipoderme, certo? Todas as camadas da sua pele protegendo você, mantendo tudo dentro e seguro. Simples e efetivo. Todos conhecemos isso. Já o SCP-6107 é um pouco diferente. O que torna o SCP-6107 verdadeiramente anômalo é que sua pele, sua cadermis, se move por conta própria. Ele tem essa estranha autonomia. Se o corpo experimenta angústia, se há dor, trauma, até mesmo apenas uma acumulação de tensão, essa pele reage. Ela se move, puxa, pode esticar, pode apertar, pode até rejeitar sua própria forma. Imagine estar preso em um corpo que constantemente luta contra você. Foi isso que essa criança experimentou, mas não só rejeitou, sustento começou a se voltar contra ela. E aqui está o golpe, a cadermis, a quarta e última camada da pele do SCP-6107 eventualmente endurece, petrifica e prende a pessoa por dentro. É como se a pele dela decidisse que estava terminada. O corpo deixou de ser mantido vivo, não é mais uma barreira, mas sim uma prisão. E quando isso acontece, acabou. A transformação está completa. O corpo está preso nesse estado terrível e imóvel, congelado no tempo, em angústia permanente. Foi isso que viram na cela. Mas a ciência por trás disso é aí que realmente fica interessante. Isso não é uma doença, não exatamente. É um processo biológico que ocorre quando o sistema tegumentar do corpo começa a se mover de forma independente. Esse movimento e transformação não são apenas para exibição. É um mecanismo de defesa em resposta ao estresse e estímulos que o corpo não consegue lidar. O corpo está reagindo de formas inesperadas, o que é muito perturbador. Não é apenas um corpo, é algo vivo, algo lutando pela sua sobrevivência, mesmo que tenha que se destruir para fazer isso. Agora, a cadermis não passa de normal para pedra de uma vez. Há uma progressão gradual. Você notará
Os estágios iniciais, chamados de transferência dérmica, onde a pele começa a se mover independentemente das outras camadas. Este é o primeiro indício de que há algo errado. Você percebe essa estranha, quase involuntária, mudança da derme. Não é como as reações normais da pele, como arrepios ou transpiração. Isso é diferente. É a derme, decidindo por conta própria combater o que ocorre abaixo dela. É uma resposta não do cérebro, mas da própria pele. A seguir entramos na verdadeira chave, a hipoderme. Na maioria dos humanos, a hipoderme, a camada de gordura abaixo da pele, está apenas presente. Armazena gordura, fornece isolamento e mantém tudo no lugar. Mas com o SCP-6107, a hipoderme não fica no lugar. Ela reage. Ela se distende. Ela se tensiona. É como se estivesse viva, fluindo e combatendo o que quer que esteja causando o trauma. Isso é muito raro. A hipoderme, da maioria das pessoas, apenas realiza seu trabalho. Mas não com SCP-6107. Finalmente, chegamos à etapa de petrificação. A cadermis endurece rápido. Ela se solidifica em algo semelhante à cartilagem ou osso, como se sua pele virasse pedra. É uma transformação irreversível e horrível. O corpo, que deveria estar vivo, se torna algo congelado no tempo, um monumento a algo que foi longe demais. Não só morto, mas também aprisionado. O processo não causa morte imediata. O corpo ainda funciona, mas está gradual e inexoravelmente perdendo no controle. A mente, os pensamentos e a humanidade estão presos dentro desta casca congelada e insensível. É o último e trágico ato de um corpo que já não sabe mais como ser. Então, o que tudo isso significa? Por que isso é tão importante? Bem, não é só um fenômeno médico estranho. É uma anomalia que desfoca a linha entre a vida e a morte, entre o natural e o sobrenatural. A criança na cela não era apenas uma pessoa, mas vítima de um processo muito além de seu controle. Agora, ela é parte da anomalia, eternamente presa em sua própria transformação. O SCP-607 não é somente pele. É um aviso, um lembrete do que acontece quando nossos corpos, quando qualquer coisa decide que acabou. E quando decide isso, não há volta.